Olá, pro André aí na área, morrendo de saudade. Estamos vivendo aí essa pandemia, tendo que ficar distante aí durante um tempo, obedecendo aí as normas, né? Os decretos aí do nosso país. Mas, bola pra frente, vamos entrar aí no capítulo 3. Nós vimos lá no capítulo 2, aprendemos lá no capítulo 2 a nos localizar no nosso planeta usando o Sol, usando Cruzeiro do Sul, usando a bússola e o GPS. Esses foram os nossos assuntos. Fizemos várias atividades em cima disso. Acredito que vocês pegaram bem, porque vocês apresentaram, tiveram que saber aí, fazendo até o seminário sobre eles, né? Hoje a gente vai usar aí o que a gente aprendeu das outras aulas, né? Que são aí nos localizar através desses instrumentos. Nós aprendemos nas outras aulas aí os pontos cardeais, né? Que é o norte, o sul, leste e oestes. E dentro desse nosso entendimento nós vamos partir aí para entender como nos localizar no espaço de uma forma mais precisa. Perceba aí que eu coloquei uma imagem para não ficar aparecendo meu rosto feio. E dentro dessa imagem nós vamos começar a falar o nosso assunto de hoje, né? Como me localizar de uma forma mais precisa. Para falar dessa localização mais precisa, nós vamos falar hoje na nossa aula sobre movimento de rotação. Como esse movimento de rotação nos ajuda a termos dias e noite. Nós vamos falar aí sobre, vamos ver como identificar os principais paralelos e meridianos e os hemisférios, né, que nós temos. Vamos falar desses assuntos. O capítulo 3 é um capítulo curto, mas muito rico aí em conhecimento dentro do que a gente estuda em geografia, que é o nosso espaço, né, ou seja, onde o homem colocou a mão dele. E dentro desse nosso estudo, a aula de hoje, nós vamos começar aí falando o que é esse movimento de rotação. Aí na imagem vocês vão ver o planeta Terra, e esse planeta Terra tem uma setinha amarelinha, né? Mostrando para onde está indo o movimento, onde eu quero que vocês compreendam, né? Esse movimento aí é o que nós chamamos de rotação, onde a Terra gira em torno dela mesma, né? Perceba que tem o Sol ali na frente e ela vai girando em volta dela mesmo e depois girando no Sol, né? Hoje a gente só vai falar do rotação. O outro que gira em torno do Sol chama translação. Então, eu esqueci de pegar aqui, eu ia pegar uma laranja, mas vai ser isso aqui mesmo, ó. Esse movimento de girar, 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 que a Terra está fazendo ali no desenho, é um movimento que a gente chama de rotação, girar em volta dela mesma, né? E é nesse movimento que surgem os dias e a noite. Perceba lá na imagem, tá? Dia e noite, né? Então, quando ela está do lado virada para o Sol, o seu lado oeste está virado para o Sol, é dia, e o outro lado é noite. Conforme ela vai girando em volta dela mesma, daqui a pouco ela vai girar e esse lado que era noite vai estar para o lado que é dia, de frente para o Sol. Então, o que é o lado leste volta a ser a frente e ele vai virando o dia, né? Então, é desta maneira que nós adquirimos aí os nossos dias e as nossas noites, esse movimento que a Terra faz em volta dela mesma. E tem nome. Qual é o nome? Rotação. Outro assunto que nós vamos ver hoje, deixa eu tirar essa imagem, são os paralelos, né? O que são paralelos? Paralelos são essas linhas aí que está dentro do nosso planeta, que nós chamamos aí essas linhas imaginárias, são os paralelos. Perceba que você vai ter no primeiro quadrado linhas na vertical e no segundo linhas na horizontal. Vertical, horizontal, certo? Vamos falar da primeira, vamos começar falando dos paralelos, né? O que são esses paralelos, né? São essas linhas imaginárias que vai ter distância e a gente, para medir ela, a gente vai estar sempre usando a principal linha dela, né? E a maior, que tem um nome ali no meio, a linha do Equador. Essa é a central, divide a Terra no meio, tá? Essa linha que divide a Terra no meio de uma forma horizontal, nós chamamos de linha do Equador. Esta linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios. O lado de cima é o hemisfério norte e o lado de baixo é o hemisfério sul.
Percebe aí que a Terra, esse desenho que está aí representando a Terra, é um desenho, né, da Terra, que é uma esfera, ela não é toda redonda, né, ela é meio achatadinha aqui no início dela, e cada esfera dessa aqui vai determinar aí um lado da Terra. Então, no lado norte da Terra, nós vamos ter um hemisfério, no lado do sul nós vamos ter outro hemisfério, tá? Todos eles aí, eles vão ter nomes. E é dentro desse assunto aí que nós vamos trabalhando os paralelos e os meridianos e entendendo a distância entre cada um deles para a gente conseguir nos localizar de uma forma mais precisa dentro do nosso planeta, tá? Então essa linha do Equador aí é a principal linha que nós vamos ter dentro dos paralelos, tá? Dividindo a Terra aí no meio. Certo? E dentro dessa divisão nós vamos ter o norte e o sul. Isso é importantíssimo, tá? Polo norte e polo sul. Esses são os polos da Terra, ou seja, os lugares mais frios que a Terra tem. São perto desses polos. Por quê? Porque perto desses polos aí é onde o Sol menos bate. Se eu voltar aqui com essa imagem. Então o Sol bate na Terra. E esses polos aqui, a Terra, ela bate no Sol bem no meio aqui. Todos os países que estiver bem no centro da Terra vão ser países tropicais, países quentes, né? E como é que eu sei onde é esse centro da Terra aí? Linha do Equador. Ela divide o planeta no meio aí. Então o Sol, na hora que ele bate aqui, todos os países que estiver aqui nesse centro aqui, depois nós vamos fazer um mapinha para a gente encontrar isso aí. Todos os países que estiverem aí próximo desta linha do Equador são países quentes, né? São países mais fervorosos aí. Nós estamos aqui em Camaçari, Bahia. Se nós formos olhar, que nós vamos fazer isso depois, nós estamos dentro aí, pertinho aí dessa linha do Equador. Por que será que aqui é tão quente? Por que será? Então, a linha do Equador determina esses países que são mais quentes, ou seja, que tem uma temperatura mais maior ou menor que as outras. Os países que estiverem perto dos nossos polos vão ser mais frios, né? Porque são países onde o Sol não bate como bate aqui no centro da Terra, certo? Então essa linha do Equador nos ajuda aí nessa localização. Dentro dessa linha do Equador nós vamos ter o que ficou conhecido como paralelos. O que são paralelos? É qualquer ponto que você tiver aí do planeta Terra, né? Deixa eu usar essas linhas, tá vendo? Cada linha dessa aí, cada linha aqui, ó, se você tiver aqui nesse localizado aqui, a distância que você tiver daqui até a linha do Equador, nós chamamos de paralelos, né? Tanto seja do lado norte, quanto seja do lado sul. Onde você estiver aqui até a linha do Equador, nós chamamos de paralelos, né? Então, qual é o seu paralelo até a linha do Equador, né? Qual é a sua distância da onde você está da linha do Equador? E essa distância é medida aí em graus, né? Ela vai de 0 até 90 graus aí. E assim vai se deixando mais precisas as localizações, vai se deixando mais precisa onde está localizada cada uma das pessoas, né? Vai ficando mais precisos aí o nosso conhecimento acerca aí do espaço e a distância, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os meridianos. Os meridianos, linhas imaginárias também, mas agora dividindo a Terra aí de uma forma, né, vertical. Qual é a principal linha dos meridianos? É a linha de Greenwich. Essa linha de Greenwich vai dividir a Terra no meio também, porém, em vez de norte e sul, como é a linha do Equador, ela vai dividir a Terra em leste e oeste. 2 hemisférios também, mas é leste e oeste. E dentro desse assunto aí, a gente vai vendo que ela vai dividir aí o planeta, né, Terra aí, e essa linha vai passando aí dentro do nosso planeta, atingindo alguns países aí, como África, Europa, onde essas linhas passam dentro desses continentes, certo? Essas linhas, assim como o paralelo, também vão ter uma distância entre onde qualquer ponto que você esteja e a principal linha dela, que é o Greenwich. Nos paralelos,
eu chamo de latitude, a distância. E nos meridianos, eu chamo de longitude. Então, onde quer que você esteja, de um meridiano para outro, nós chamamos de longitude, a distância que você está da linha de Greenwich. Então, é de longitude. Então, dentro desse conhecimento, a gente vai vendo, quando dizemos que uma área é mais alta, né? Nós falamos quando uma área é mais alta, é mais elevada, aí nós chamamos essa área de latitude, porque ela está situada distante da linha do Equador. Logo, se ela está distante da linha do Equador, o que a gente viu? Ela vai ter, esse lugar é um lugar mais frio. Então, você está aqui nessa região aí do planeta, você está aqui nessa latitude. Então, a sua distância para a linha do Equador, a sua latitude, né? Ela está elevada, ela é alta. Estou numa latitude elevada da linha do Equador, ou seja, eu estou num lugar mais frio, mais distante, né? Porque tudo que está próximo da linha do Equador é mais quente. Então, quando a gente usa essa expressão latitude, dentro dos nossos estudos aí, ou longitude, se refere a essas duas principais linhas, tá? Equador e Greenwich. E dentro desse meu conhecimento eu vou percebendo se eu estou num lugar muito quente, muito frio. Então é que a gente está sem um mapa, nós vamos fazer trabalho sobre isso, tá? Mas eu vou citar aqui alguns nomes. Então eu estou na África, próximo da linha do Equador e da linha de Greenwich. Então eu já me localizei. Se eu estou próximo da linha de Greenwich e da linha do Equador, eu estou bem no centro da Terra. É frio onde eu estou? Não, né? É quente. Então, dentro dessas linhas aí imaginárias, desses meridianos, eu vou me localizando aí dentro do meu planeta e até sabendo acerca de climas, né? Se eu estou num lugar muito frio, se estou num lugar muito quente. Então, olha como essas linhas vai nos ajudando a nos localizar geograficamente no nosso planeta, certo? Dentro desse conhecimento aí, nós vamos fazer atividades em cima disso, tá? A princípio, nós vamos fazer a do livro, que é o capítulo 3, depois eu vou passar atividades dentro desse assunto para vocês, tá bom? Fica com Deus. Beijo.